Esta tarde chegamos à mensagem 3, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24, Paulo diz: Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo escreveu essa palavra à igreja em Corinto, uma igreja cheia de problemas de divisão, fornicação, idolatria e outros. A igreja ali, cheia de judeus buscando milagres, poder, e também muitos gregos buscando conhecimento e sabedoria. Para essas pessoas, Paulo escreveu essa epístola dizendo que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Esses dois assuntos, eu diria que são muito comuns a nós em nossas orações, em nossas conversas. Falamos do poder de Cristo, da sabedoria de Cristo. Mas, para ser honesto, não mergulhamos de fato na profundeza do significado do que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. É maravilhoso Paulo ter escrito essa epístola a essa igreja cheia de problemas, não lidando diretamente com os problemas deles, mas, em vez disso, ele ministrou o Cristo todo inclusivo, o Cristo todo extensivo a eles. No livro de 1 Coríntios nos são mostrados pelo menos 20 itens maravilhosos de Cristo. E entre eles há esses dois itens muito preciosos e práticos a respeito de Cristo, de que Ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Os judeus buscavam algo ou alguém que fosse poderoso, que pudesse ajudá-los. Os gregos também buscavam alguém inteligente, sábio, intelectual, que pudesse responder todas as perguntas, mas Paulo foi a eles não com essas coisas físicas, mas ministrou Cristo a eles. O Cristo que é o poder de Deus, o Cristo que é a sabedoria de Deus. Por um lado, sinto que esta é uma mensagem simples, muito preciosa, muito agradável, mas por outro lado, eu sinto que este é um assunto profundo que precisa de muito exercício do nosso espírito para que o Senhor remova todos os véus do nosso conceito natural a respeito do que seja poder e sabedoria. Antes de mergulharmos nesta mensagem, eu diria que precisamos orar: Senhor, liberta-me do meu conceito natural do que é poder, do que é sabedoria. Consideramos poder algo de força, uma espécie de uma força medida por kilowatts, por exemplo. Ou podemos considerar a questão de sabedoria como algo do intelecto. Quão inteligente é uma pessoa, quão elevado é o seu QI. Mas, amados irmãos e irmãs, ao vir para esta mensagem, queremos ver, queremos experimentar, queremos desfrutar, queremos até mesmo expressar esse Cristo todo inclusivo. Ele é o poder de Deus.
Ele é a sabedoria de Deus. Precisamos orar para que o Senhor nos liberte de todos esses conceitos que são véus para nós, nos impedindo de ver quem Ele é. Estamos buscando algum tipo de poder, estamos buscando algum tipo de sabedoria, mas não é Cristo. Mas o que Paulo ministrava era Cristo como poder de Deus, Cristo como sabedoria de Deus. Então precisamos orar que o Senhor, através de uma pequena mensagem como esta, remova todos os véus de nós, nos dê a luz do céu para que verdadeiramente vejamos que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Acho que isso vai enriquecer muito a nossa experiência e desfrute de Cristo. O primeiro item diz: antes de mencionar Cristo como poder de Deus e sabedoria de Deus, em 1 Coríntios 1, 24, Paulo, no versículo 23, declara: nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então Paulo diz que ele pregava Cristo, não apenas Cristo, mas o Cristo crucificado. O Cristo crucificado, para os judeus, era uma pedra de tropeço, e para os gentios, era loucura. Os judeus estavam esperando alguém grandioso, magnífico, alguém poderoso. Cristo crucificado? Oh, que decepção! O que ele pode fazer para nos ajudar? Os gregos buscavam alguém inteligente, esperto, que pudesse lidar com todas as situações. Cristo crucificado? Que é isso? Ele não consegue nem se livrar a si mesmo desse problema. E também ficaram desencorajados. Mas Paulo lhes disse ousadamente: apesar do que vocês esperam, o que eu ministro para vocês, o que eu prego a vocês, é Cristo crucificado. Vocês podem tropeçar, vocês podem ficar ofendidos, podem se sentir desencorajados, mas é isso que vocês precisam, é isso que nós precisamos. Esse Cristo crucificado, Ele é o poder de Deus, Ele é a sabedoria de Deus. Letra A, isso indica que o Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus para a realização da economia de Deus, é o Cristo crucificado, um Cristo que não fez nada para salvar a si mesmo. Você quer alguém que pode salvar você, mas ele não conseguiu nem salvar a si mesmo? Em Mateus 27, quando Jesus estava na cruz, as pessoas zombaram dele. Você salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo? Louvado seja o Senhor! Cristo não salvou-se a si mesmo. Se ele se salvasse a si mesmo, nós jamais seríamos salvos. Ele estava ali pendurado na cruz. As pessoas zombaram dele. Você não consegue salvar de si mesmo? O que você pode fazer? Veja, você foi pregado aí, está morrendo aí. O que você pode falar de ajudar os outros, salvar os outros? Letra B. Aos olhos do homem, se uma pessoa é crucificada, ela é considerada impotente, porque uma pessoa poderosa não se permitiria ser crucificada. No entanto, o Cristo, que é o poder de Deus, foi crucificado. É um paradoxo. É um paradoxo isso. Como que o Cristo crucificado pode nos salvar?
nos ajudar. Vocês aí podem ver a sabedoria de Deus, o plano de Deus, sua economia revelada aqui. C. Além do mais, do ponto de vista humano, uma pessoa sábia acharia maneiras de evitar a crucificação. Contudo, o Cristo que é a sabedoria de Deus, foi crucificado. Ele não tentou fazer manobras, ele não tentou defender-se, apresentar um caso para escapar da sentença da crucificação. Isso é que você e eu faríamos, contratar o melhor advogado para nos defender. Mas, em vez disso, ele se entregou para ser julgado, para ser morto. Que sabedoria é essa? Tolice, loucura. Para os gentios, loucura a máxima. D. O Cristo crucificado é o poder de Deus. Esse Cristo crucificado não apenas nos dá poder, ele é o poder de Deus. Esse poder de Deus não é uma coisa, não é uma energia. O poder de Deus é uma pessoa. Uma pessoa crucificada. Paulo não diz que a cruz é o poder de Deus. Ele disse que o Cristo crucificado, aqui, a cruz e Cristo estão unidos. Não é apenas a cruz o poder de Deus, mas o Cristo crucificado é o poder de Deus. Não estamos aqui falando meramente da cruz como uma espécie de lição para aprender a sofrer pelo Senhor. Nos é mostrado não apenas a cruz, mas nos é mostrado o Cristo crucificado. A cruz e Cristo são unidos e esse é o poder de Deus. Na cruz de Cristo vemos o poder de Deus. É necessário o poder de Deus para derrotar Satanás, o mundo, o pecado, o homem caído, a carne, a vida natural, a velha criação e as ordenanças. Considere até mesmo no nosso mundo, qual é a coisa mais poderosa que existe entre tantos seres humanos, tantas figuras poderosas? Alguns são poderosos na política, uns são poderosos no comércio, outros poderosos na área acadêmica, tantas figuras poderosas, mas a coisa mais poderosa não é a mente deles, o intelecto deles, o diploma deles, a posição, a riqueza, a saúde deles. A coisa mais poderosa é a morte. Considere, você pode ser o Mr. América, o homem mais forte, todo bombado, com aparência forte. Mas quando a morte bate à sua porta, você não pode falar, não, espera aí, eu não estou preparado. O homem mais rico da terra, quando a morte bate à sua porta, ele não pode pagar a morte. Eu te dou $1 bilhão para você sair daqui. Nada é tão forte quanto a morte. Ninguém pode escapar. Desde o presidente, o primeiro-ministro, até os mendigos, os pobres, ninguém escapa. Isso é na esfera humana. Mas aqui, no plano de Deus, na economia de Deus, Ele preparou um
Cristo, designou um Cristo que não apenas foi exaltado, o Cristo ressurreto, mas o Cristo crucificado. O Cristo crucificado é o poder de Deus. Deus não precisa de armas, Deus não precisa de canhões, não precisa de mísseis. Ele precisa apenas do Cristo crucificado para derrotar Satanás, derrotar o mundo, derrotar o pecado, o homem caído, a carne, a vida natural, a velha criação e todas as ordenanças. Louvado seja o Senhor pelo Cristo crucificado. Tudo terminou ali. Todas aquelas coisas negativas, tudo aquilo que nos incomoda, nos atrapalha. Santos, como é que você lida com essas coisas? A maneira de Deus, o desígnio, o projeto de Deus é ter o Cristo crucificado como seu poder para lidar com todas essas coisas. Nada pode ir além desse Cristo crucificado. Tudo foi terminado aí. Não importa quão terríveis fossem essas coisas, quão negativas elas fossem, quão problemáticas elas fossem, nosso velho homem, o pecado, a carne e assim por diante, tudo terminou na cruz desse Cristo crucificado. A morte de Cristo, sua crucificação, tornou-se o poder de Deus. E a letra E diz, o Cristo crucificado é a sabedoria de Deus. Todos os homens, todas as pessoas gostam da sabedoria. Ninguém quer ser burro, nós queremos ser sábios. Queremos ter mais sabedoria. Mas, sabe, o apóstolo Tiago, em sua epístola, diz que há a sabedoria de baixo, a sabedoria terrena. Não com o sentido de cima, mas a sabedoria. Você pode tentar conseguir alguma sabedoria, mas no máximo é a sabedoria terrena, a sabedoria almática, até mesmo a sabedoria demoníaca. Mas em 1 Coríntios 2, versículos 6 e 7, Paulo fala que ele fala sabedoria, não desta era, nem dos governantes desta era, que estão sendo reduzidos a nada, mas ele fala sabedoria de Deus em mistério que estava oculta, a qual Deus predestinou antes das eras para a nossa glória. Aqui está a sabedoria, não da terra, não almática, não demoníaca, é a sabedoria do alto. Essa sabedoria é em mistério. Essa sabedoria estava oculta, a qual Deus predestinou antes das eras para a nossa glória. Essa sabedoria não é para tornar você simplesmente inteligente para resolver problemas. Essa sabedoria que Deus preparou para nós é para que sejamos levados para a glória. Essa é a sabedoria da qual estamos falando. Não estamos falando de nenhum tipo de sabedoria terrena. Simplesmente ser mais inteligente que os outros, sabendo resolver problemas, a fim de realizar qualquer coisa, precisamos de Cristo como poder e como sabedoria. Não é verdade? Tudo que você faz, você precisa de poder, da energia para realizar, e também precisa de sabedoria para planejar, para preparar. Sabedoria é para planejar e propor, enquanto o poder é para realizar e cumprir o que foi planejado e proposto. Quando experimentamos o Cristo crucificado, ele torna-se para nós não somente o poder de Deus, mas também a sabedoria de Deus. 4. É um ponto crucial. O Cristo crucificado, como a sabedoria de Deus, está relacionado ao plano profundo de Deus, segundo o seu bom prazer e segundo a maneira de Deus de cumprir a sua vontade.
Qual é o plano profundo de Deus? A Bíblia nos revela que Deus, em sua economia, deseja dispensar Cristo, trabalhar Cristo em nós, para que Ele seja a nossa vida, que Ele seja o nosso tudo, e que nos tornemos o seu corpo, esse organismo, para a sua expressão nesse universo. Esse é o desejo de Deus. Seu plano profundo, segundo o seu bom prazer e segundo a maneira de Deus de cumprir a sua vontade. Embora Deus tenha criado o homem no início, Ele criou o homem à sua própria imagem e semelhança e levou esse homem diante da árvore da vida, querendo que esse homem, criado por Ele, tomasse Deus para o seu interior como vida. Deus não queria que o homem vivesse pela sua própria vida, a vida humana. Deus quer que o homem viva por Deus como sua vida. O homem deve levar a imagem de Deus, o homem é para representá-lo com o seu domínio, para governar e subjugar, dominar toda a terra. O homem era um canal, o homem era um vaso. Deus quer mover-se para ter o seu plano, usando o homem como seu meio para realizar a sua vontade. Embora o homem seja um vaso, seja um canal, o homem não é nada. Quando o homem caiu sob a sedução de Satanás, o homem se levantou para buscar algo para si mesmo. Isso é a queda do homem. Para separar o homem de Deus. Em vez de viver por Deus como vida, o homem voltou-se para si mesmo para depender de si mesmo, confiar em si mesmo para a sua existência, para o seu prazer, para a sua proteção. Enquanto o que Deus deseja era que o homem tomasse o próprio Deus como vida, para Deus ser tudo para ele. Quando Cristo veio, como Deus encarnado, ele foi o modelo, ele era o protótipo. Naqueles 33 anos e meio da sua vida na Terra, ele viveu uma vida crucificada. Durante a sua vida na Terra, embora ele fosse Deus, ele tinha a sabedoria de Deus, tinha o conhecimento de Deus, mas não viveu dependendo ou confiando, dependendo na sua própria vida. Ele vivia por causa do Pai. Ele falava o que o Pai falou, ele fez a vontade do Pai, ele buscou a glória do Pai. Não houve nada que ele fez ou falou de si mesmo, por si mesmo. Tudo que ele disse e fez foi para o Pai, pelo Pai e sendo um com o Pai. Esse foi o protótipo que, por fim, foi para a cruz para ser crucificado por nós, ressuscitado para ser o Espírito que dá vida e dispensar-se ao seu povo escolhido para reproduzir-se com uma produção em massa em todos os seus crentes para viverem o mesmo tipo de vida. Para ser o quê? Para serem nada. Tudo que somos foi terminado. É a sabedoria de Deus, santos, que tudo que somos, tudo que temos, precisa ser terminado. Mencionamos várias vezes nas mensagens de ontem, Gálatas 2:20, que é a base da nossa vida cristã. Fomos crucificados, estamos crucificados com Cristo. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em nós.
Essa é a sabedoria de Deus. O Cristo crucificado como sabedoria de Deus está relacionado com esse plano profundo de Deus. Essa sabedoria não é para tornar você mais inteligente, mais sábio, como fazer as coisas, como preparar as coisas. Não, essa sabedoria de Deus é para tornar você nada, para que Cristo seja tudo para nós. Em 1 Coríntios 1, 27, 28 e 29, Paulo disse: Deus escolheu as coisas tolas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que nenhuma carne se vanglorie diante de Deus. Não somos as coisas tolas. Todo cristão é um tolo. Eles creem em alguém que nunca viram, que eles nunca se encontraram. Você não é tolo? Não é uma tolice? Vocês já viram Jesus? Como que ele se parece? Por que você é tão louco por ele? Você deu 2 anos da sua vida para ser treinado, para aprender sobre ele. Como você o conhece? Como que ele é? Somos as pessoas mais loucas? Deus escolheu os tolos, as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas. Todos nós somos fracos, não somos fortes. Há muitos no mundo que são fortes. Muitos fortes na política, no comércio, são fortes. Tomando decisões diariamente. Deus nos escolheu para envergonhar as coisas fortes. Nós somos aqueles que nasceram humildes, desprezados, para que Deus reduza a nada as coisas que são. Nós somos as coisas que não são. Nós quase não existimos. Nós não significamos quase nada, ocupamos um espaço tão pequeno para estar aqui. Então, 1 metro no máximo, um espaço tão pequeno. Contudo, Deus nos escolheu, humildes e desprezados, para que reduzamos a nada as coisas que são. Seria essa a maneira de você fazer as coisas? Nós escolheríamos os fortes, os sábios. Nós escolheríamos aqueles que são capazes. Mas Deus fez o contrário, para que ninguém se glorie, para que Cristo possa entrar e ser tudo. Oh, Romanos 11:33 eu amo, ele fala: oh, as profundezas das riquezas, a profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Você pensa que todos os filósofos, eles acham que são espertos, inteligentes, pensando a respeito de todas as coisas. Mas Paulo, depois de conhecer Deus dessa maneira, tudo que ele podia dizer era: oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Já que temos o Cristo crucificado como sabedoria de Deus, não é necessário buscarmos uma maneira de levar a cabo a vontade de Deus. Simplesmente experimentando o Cristo crucificado, espontaneamente temos uma maneira de fazer a vontade de Deus. Vocês não querem fazer a vontade de Deus? Todos nós queremos, nós amamos a vontade de Deus, queremos fazer, mas não por você mesmo, não pela sua capacidade, pela sua inteligência. Precisamos do Cristo crucificado. Quando experimentamos o Cristo crucificado, nós espontaneamente temos como fazer a vontade de Deus. Lembre-se de Abraão, quando ele recebeu a promessa de Deus,
sobre ele receber um descendente, uma descendência. No seu zelo, ele tentou ajudar Deus para cumprir a promessa de Deus. E ele tomou uma esposa, Agar, uma concubina. Tomou a sua concubina e gerou o filho Ismael, achando que aquilo seria o descendente, e Deus o rejeitou. Deus prometeu a ele, mas Deus não precisava que Abraão o ajudasse com a sua própria força para fazer a vontade de Deus. Deus se ausentou dele por 13 anos, porque Abraão exerceu o seu próprio esforço, sua própria esperteza para ajudar Deus a fazer a sua vontade. Por fim, quando eles perceberam, ele e Sara perceberam, não somos nada agora. Não somos, temos 99 anos de idade, já estamos no final dos nossos anos. Não temos esperança agora. Aí Deus falou, bom, agora é quando Deus veio com um descendente. Você terá um filho. Isaac foi gerado não pela força de Abraão, mas porque Abraão foi levado ao fim, foi terminado. Quando todas as esperanças se foram, a vontade de Deus, então, foi realizada. Nós nos tornamos muito sábios ao fazer a vontade de Deus. Você não quer tornar-se sábio dessa maneira? Não sendo esperto, inteligente, querendo saber como fazer todas as coisas. Nos tornamos muito sábios ao experimentar e desfrutar esse Cristo crucificado, espontaneamente realizamos a vontade de Deus. Contanto que experimentemos o Cristo crucificado, Cristo se tornará para nós sabedoria de Deus para cumprir o seu plano. Nós teremos a sabedoria de Deus para fazer a sua vontade. Letra F. Quando experimentamos o Cristo crucificado, nós somos terminados. Tudo que somos, tudo que temos e tudo que podemos fazer é completamente terminado. Quando invocamos o nome do Senhor Jesus, ao experimentá-lo e desfrutá-lo, sua crucificação nos terminará. Senhor Jesus. Quando invocamos Senhor Jesus, Ele é o seu Senhor? Ele é o seu Senhor? Ou você é o Senhor? Você está invocando o Senhor para receber algum suprimento? Ou receber alguma empolgação? Quando você clama Senhor Jesus, você reconhece que Ele é o Senhor. Nós não somos o Senhor. Não somos nada. Quando você invoca o Senhor Jesus, quando invocamos o Senhor Jesus, o experimentamos e desfrutamos e a sua crucificação nos termina. O Cristo crucificado é não somente o poder, mas também a maneira de sermos libertos da carne, da vida natural e da velha criação. Diariamente, somos confrontados, enfrentamos muitos problemas. As questões, pessoas, coisas. Qual é a maneira de lidar com essas coisas? Como navegar em meio a essa bagunça? O Cristo crucificado. Ele é a sabedoria de Deus. Muitas vezes, você não sabe como fazer isso, ou como responder a tal pessoa, como sair desse emaranhado. Você invoca o Senhor, Senhor Jesus. Você nem ousa dizer, Senhor, se é a minha sabedoria. Não. Deus não vai dar para você uma pitada de sabedoria para tornar você mais sábio para resolver aquele problema. Você simplesmente, Senhor, eu não tenho saída, mas Tu és a minha saída. Tu és a minha sabedoria, Tu és a minha saída.
Mesmo quando você está respondendo a alguém, você tem que lidar com certas coisas. A melhor maneira de fazê-lo é não ter certeza de que você sabe o que fazer. Você simplesmente contata o Senhor, se esforça ao máximo para ser um com Ele. E, por fim, de certa maneira, de alguma maneira, o Senhor faz com que você atravesse e passe por isso. Tenho certeza que muitos de vocês têm essas experiências. E, no final, o Senhor leva você, não porque por causa de algum método, alguma maneira que você descobriu, você conseguiu realizar. Não. Mas, em vez disso, você percebeu quão incapaz, quão não confiável você é, e você então continuou invocando o Senhor. Senhor Jesus, passo a passo, Ele manifesta os seus caminhos como a sabedoria de Deus para nós. Algarismo Romano 2 agora. Como aqueles que são chamados por Deus, precisamos conhecer e experimentar o poder e a sabedoria de Cristo. Lembrem-se que em 1 Coríntios 1, 24 diz: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo mencionou especialmente àqueles que são chamados. Santos, vocês são chamados? Nós somos os chamados. Nós não chamamos Deus primeiramente. Deus é quem nos chamou primeiro. Todos nós aqui somos chamados. Nós não iniciamos a salvação para sermos um cristão. Nenhum de nós. Você não foi salvo por si mesmo em algum lugar. Mesmo que você tenha sido salvo sozinho, lendo a Bíblia, ainda assim você foi chamado por Deus. Aqueles que são chamados por Ele, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Letra A. 1 Coríntios 1, 2 menciona os santos chamados. Os crentes em Cristo são chamados santos. São santos chamados. Não chamados para ser santos. Não somos chamados para ser santos. Nós somos santos chamados. Essa é uma posição, a questão posicional, uma santificação em posição com vistas à santificação da índole. Eu desfruto, nesses 2 dias, ao preparar esta mensagem, puxa, eu sou um santo chamado. Eu não iniciei isso, eu não comecei nada. Eu sou salvo há 50 e poucos anos, não fui eu que começou isso. Deus começou isso. Ele nos chamou. O irmão Watchman uma vez disse algo que traz muita luz. Ele falou: qual é a diferença de ser cristão e de estar numa religião? Estar numa religião é quando você vê algo de Deus, algo que é bom, e você quer buscar. Você busca aquilo. Isso é religião. Ser cristão é quando Deus vem a você. Ele vem a você. Ele se manifesta a você. Você reage. Não é meramente algo que você viu. Eu gosto desse cristianismo, acho que é algo bom e eu vou me unir a essa religião. Isso é totalmente religião. Toda experiência espiritual genuína começa sempre com Deus. Todos os nossos serviços a Ele, toda a nossa obra para Ele, todo o nosso viver cristão é por causa dEle. É Ele quem nos chama. Ele é a origem, Ele é o início, o começo. 2. Invocar o nome do Senhor implica crer nele. Todos os crentes no Senhor devem ser invocadores. Somos invocadores. Vamos invocar 2 vezes novamente.
Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Nós o invocamos porque reconhecemos que Ele é o Senhor. Ele é a origem. Nós o invocamos porque compreendemos que nada somos. Somos frágeis, como Enoque. Nós compreendemos a fragilidade da vida do homem e invocamos o nome do Senhor. Somos crentes. Algo nos foi mostrado, algo nos foi revelado e nós simplesmente cremos. Você é um crente? Eu sou um crente. Nós não o vimos, mas o amamos. Nós não o vimos, mas cremos nele. Que loucura isso! Somos crentes. Quando o invocamos, nós reconhecemos que ele é tudo para nós. Somos crentes, fomos escolhidos por ele. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo e agora cremos nele na esfera do tempo. É isso que significa ser chamado por Deus. Fomos chamados para invocar, chamados por Deus para invocar o nome do Senhor. Para os que são chamados por Deus, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Fomos chamados para invocar, não para você ficar virando os olhos, tentando descobrir como contornar esse problema, exercitando a sua esperteza, a sua inteligência humana. Não, você invoca o nome do Senhor. Para esses, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Letra B. Para os que são chamados, refere-se aos crentes que foram escolhidos por Deus na eternidade e que creram em Cristo no tempo. Para aqueles que creem em Cristo e invocam o seu nome, Ele é o poder de Deus e sabedoria de Deus. D. Cristo crucificado é o poder de Deus para salvar-nos e sabedoria de Deus para cumprir o seu plano. Poder é a capacidade e sabedoria é a maneira. Cristo é primeiro nosso poder e depois nossa sabedoria, ou seja, nossa maneira. Como o Senhor disse em João 14:6, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, sou a maneira. É o mesmo dizer que Ele é a sabedoria de Deus. 3. Cristo é o poder de Deus para levar a cabo a economia de Deus e é também a sabedoria de Deus, a maneira de Deus para levar a cabo a economia de Deus. Em 2 Coríntios 4, Paulo fala da sua própria experiência. Ele fala, somos apertados por todos os lados, pressionados por todos os lados, mas não restringidos, perplexos, porém não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Nos encontramos muitas vezes numa situação parecida, alguma situação muito complicada, em nossa vida familiar, no nosso trabalho, até mesmo na vida da igreja. Somos pressionados, mas não restringidos. Não conseguimos achar uma saída, mas não estamos estamos perplexos, mas não desesperados. O que Paulo fala? Ao ter algumas experiências, podemos dizer amém. Às vezes nós achamos, acabou, não tem mais saída, não tem mais saída. Mas continuamos a invocar, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Se essa for a vontade de Deus, se tu és o iniciador, tu és aquele que nos chamaste, tu tens que me fazer passar por isso. Então, muitas vezes, há situações em que aparentemente não há saída, não vemos saída, mas não é totalmente sem saída, ainda tem uma pequena abertura, e o Senhor pode nos fazer passar por ela. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos.
Essa é a experiência da sabedoria de Deus, sendo a maneira de Deus para levar a cabo a sua economia. Letra E. Cristo como poder de Deus nos fortalece com um poder dinâmico, nos suprindo e sustentando no que somos e no que fazemos. Poder dinâmico. Isso é o que significa dinâmico. Ele é caracterizado por energia ou pela ação eficaz. Enquanto ele nos fortalece, ele nos dá esse poder dinâmico que resulta numa ação eficaz, suprindo-nos e sustentando-nos, suportando-nos naquilo que fazemos. Em Efésios capítulo 1, 19, Paulo diz, em sua oração por nós, para que vejamos qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que ele fez operar em Cristo. Precisamos de poder para viver na terra pelo Senhor, mas não o poder, como eu falei anteriormente, não poder no sentido de força ou poder, mas o próprio Cristo, quando viveu como homem, ele precisava de poder. Havia um poder que operava em Cristo. E Paulo orou para que nós também sejamos fortalecidos com esse poder. Também em sua oração por nós, no capítulo 3, Paulo orou para que sejamos fortalecidos com poder pelo seu Espírito em nosso homem interior. Santos, precisamos orar por esse tipo de poder. Não aquele poder do nosso conceito natural, ou que nos tornemos fortes, poderosos nesse aspecto. Precisamos diariamente ser fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite no nosso coração. Número 1 diz, em todas as nossas circunstâncias e condições, Cristo como poder de Deus nos capacita a sofrer, suportar fardos e permanecer firmes. Certamente, estamos vivendo num mundo muito complicado, cheio de corrupção, cheio de coisas negativas, e o mundo está se tornando pior e mais tenebroso. Como vivemos como filhos de Deus em meio a esse ambiente complicado, com circunstâncias, condições? Precisamos do poder de Deus que nos capacite a sofrer, a suportar fardos e permanecer firmes. Ele também nos sustém ao ponto de sermos inabaláveis. Por essa razão, Paulo declara, tudo posso naquele que me fortalece. Um amado cooperador do irmão Watchmani o nosso amado irmão Watchmani esteve na prisão por 20 anos, sob todo o bombardeio de propaganda, tentando fazer lavagem cerebral com ele, mudar a fé dele. No final da sua vida, ele comunicou-se com seus parentes, não abandonei a minha fé. E, antes de morrer, deixou uma pequena nota nos garantindo que essa verdade de Cristo ser Deus vindo na carne para morrer por nós e ressuscitar por nós, essa é a maior verdade de todo o universo. Por causa disso, Watchmani, morri. Depois de 20 anos de dureza na prisão, ele permaneceu firme e disse, guardei e mantive a minha alegria. O que aconteceu com esse homem?
O que operou nele era um poder que as pessoas não conhecem, um poder que todos aqueles ao seu redor não conheciam. O poder que o sustentou para torná-lo inabalável. Número 3 diz, Cristo, como poder de Deus, está diariamente nos suprindo e sustentando por meio do seu dispensar divino. Amados santos, eu sei que todos nós temos nossas situações, todos temos nossos ambientes. O Senhor quer que experimentemos o seu poder, o poder que nos sustenta, que faz com que passemos por qualquer sofrimento, maus tratos, dificuldades, e que permaneçamos firmes e até mesmo nos tornemos inabaláveis. F. Cristo, como a sabedoria de Deus, flui sem cessar da parte de Deus para nós, para ser nossa sabedoria presente e prática em nossa experiência. Que maravilhoso! Agora chegamos a uma seção muito importante desta mensagem, pode ser considerado o mais importante desse esboço, é o algarismo romano 3. Por ele vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30. Eu acho que é um versículo com o qual estamos familiarizados, muitos de nós. Esse versículo me intrigou durante muitos anos, por muito tempo. Eu não podia entender, eu não conseguia entender. Que é essa sabedoria? Que é essa sabedoria? Que ela tem a ver com estarmos em Cristo Jesus? E o que essa sabedoria tem a ver com a justiça, santificação e redenção? Parece que essas coisas não estão relacionadas entre si. Eu não conseguia conciliar isso. Até que um dia vi uma mensagem do Watchman Nee, onde ele trata desse versículo especificamente. Aquilo realmente abriu os meus olhos. Eu recebi uma grande luz. O nosso irmão ali nos mostra esse versículo, que esse é um dos versículos mais importantes do Novo Testamento, nos mostrando que o desejo de Deus é que experimentemos a sua salvação plena para participarmos da sua salvação plena. Primeiramente, ele fala, da parte dele, de Deus, que estamos em Cristo Jesus. Estamos em Cristo Jesus. Percebem, irmãos e irmãs, que antes de Cristo estar em nós, nós temos primeiramente de ser postos em Cristo. Deus não pode lidar diretamente conosco. Mesmo ao lidar conosco, até mesmo na questão da nossa salvação, Deus não pode vir diretamente a nós. Ele primeiramente tem de nos pôr em Cristo. Todo tratamento que Deus tem, tudo que Ele lida é com Cristo. E tudo aquilo pelo que Cristo passou e por nós sermos postos em Cristo, nós passamos por isso. Então a primeira coisa que Deus faz em nós é que, da parte de Deus, nós estamos em Cristo. Em João 15, nós temos primeiramente de permanecer nele, então ele permanecerá em nós. Deus não pode fazer nada diretamente conosco, ele faz tudo conosco, primeiramente através de Cristo, em Cristo. Aleluia! Louvado seja o Senhor, nós estamos em Cristo. Não é mérito seu. Não é um mérito seu, é Deus quem fez. Como Deus fez isso? Deus, em sua sabedoria maravilhosa, de alguma maneira, tomou esse grupo de pecadores, descendentes de Adão, aqueles que antes estavam em Adão, ele nos transferiu para Cristo. É da parte de Deus que estamos em Cristo Jesus. Agora, sendo postos em Cristo, Ele está pronto para colocar Cristo em nós.
Então ele continua dizendo, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria. Agora esse Cristo pode trabalhar em nós, pode operar em nós, mas de uma maneira muito maravilhosa. Esse Cristo tornou-se sabedoria para nós, da parte de Deus. Essa frase é muito específica. Paulo não falou que esse Cristo que é a nossa sabedoria, ou esse Cristo que nos dá sabedoria, mas ele falou que esse Cristo tornou-se para nós. A palavra tornou-se é maravilhosa, admirável. Cristo tornou-se sabedoria para você. No passado, sempre que orávamos, Senhor, me dá sabedoria, eu vou fazer um exame, vou passar por fazer um exame, Senhor, me dá sabedoria para que eu passe no exame. Os treinandos, às vezes, vocês nunca oraram para o Senhor dar sabedoria para vocês passarem? Não, Deus não vai dar sabedoria para você, um pacote de sabedoria. Aqui está o seu pacote de sabedoria. Não. Ele diz que Cristo se tornou para nós sabedoria. Se você orar dessa maneira, você não vai se tornar mais sábio depois de orar isso. Você ainda é o que você é, tão tolo quanto era. Mas Cristo, Ele é sabedoria para você. O irmão Otmani usa esse exemplo de Arão e Moisés. O Senhor disse para Moisés ir falar com o faraó. O Moisés falou, eu sou lento de palavra, eu sou ruim, não sei falar. Então, Deus podia mandar outra pessoa. Falou, você não tem o seu irmão Arão? Ele vai ser a sua boca. Arão vai ser a sua boca. Você não consegue falar? Ele consegue. Bem, com Arão sendo a boca de Moisés, não significa que Moisés consegue falar agora. Não, ele ainda não consegue falar, mas Arão tornou-se a boca dele. Cristo tornou-se sabedoria para nós. Ele tornou-se sabedoria para nós. Deus não tem interesse de nos tornar mais sábios. Ele deu o seu Filho para ser sabedoria para nós. Ele é sabedoria. Não peça a Deus um pacote de sabedoria. O que você precisa não é de sabedoria, o que você precisa é de Cristo. Ele tornou-se sabedoria para você. Então, depois disso, dois pontos, justiça, santificação e redenção. Essa sabedoria, ela consiste desses três elementos: justiça, santificação e redenção. Cristo tornando-se sabedoria para nós, envolve Ele tornar-se justiça para nós, para tratar com o passado, santificação para o nosso presente e também redenção para o futuro. Ok? Vamos voltar para o esboço. Letra A. Nesse versículo, Paulo não diz que Cristo tornou-se nossa sabedoria. Antes, ele diz que Cristo tornou-se sabedoria para nós, da parte de Deus. A expressão para nós, da parte de Deus, indica algo presente, prático, experiencial e contínuo sendo transmitido. Às vezes, em nossa oração, nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, esperando que depois da minha oração eu me torne mais inteligente, agora consigo passar no exame, consigo resolver o problema. E aí, você vai embora, achei. Então, você deixa o Senhor, porque você ficou mais inteligente e você resolveu o seu problema. Deus não tem interesse de dar um pacote para você para resolver os seus problemas. Deus quer que Cristo torne-se sabedoria para você. Essa sabedoria que Cristo se torna é para nós, implicando uma transmissão.
Muitas vezes permanecemos na nossa burrice, na nossa tolice, e Deus vem a você, Senhor, tu estás se tornando sabedoria para mim. Você continua sendo tolo como antes, burro como antes, mas Cristo se tornou a sua sabedoria. Você não está tentando se tornar mais inteligente ou sábio, ou mais sábio. Você apenas desfruta Cristo. Muitas vezes nos encontramos em situações complicadas, parecem ser insolúveis, não tem solução. Não sabemos o que fazer agora, se virar para a direita ou para a esquerda, o que fazer com nós mesmos. Então, até mesmo em nossa burrice, em nossa tolice, nós vamos ao Senhor, não tentando achar um caminho, uma maneira, um método, uma solução. Nós vamos desfrutar Cristo. Senhor, tu és a sabedoria de Deus e tu te tornaste sabedoria para nós. Continuamente. Você ainda está na sua tolice, mas Deus está se tornando sabedoria para você. Resolvendo as coisas de maneiras que você jamais imaginaria, nem sabia que podia. Mas você está desfrutando o Cristo. E Ele está se tornando sabedoria para você, continuamente. Você não está tomando um pacote de sabedoria e sai correndo. Consegui, agora eu tenho sabedoria. Não. Deus quer que desfrutemos Cristo, que se tornou sabedoria para nós continuamente. 2. Cristo tornar-se sabedoria para nós da parte de Deus indica que há a transmissão de Cristo como sabedoria da parte de Deus para nós, para a nossa experiência diária. Precisamos de Cristo continuamente como sabedoria para nós da parte de Deus. Vocês não precisam, santos, não apenas para fazer o nosso exame final. Você precisa de sabedoria onde você está, mesmo que não esteja fazendo coisa alguma. Você não está fazendo nada. Senhor, eu preciso de sabedoria. Não para lidar com qualquer coisa necessária, específica. Eu preciso de sabedoria porque essa sabedoria és tu. Essa sabedoria és tu. Eu preciso mais de ti. Que tu sejas trabalhado em mim e seja expressado no meu viver. Essa é essa sabedoria mais alta. B. Cristo tornou-se sabedoria para nós da parte de Deus como 3 coisas vitais na salvação de Deus. 1. Ele é a nossa justiça para o nosso passado, pela qual fomos justificados por Deus para nascer novamente em nosso espírito e receber a vida divina. Acho que isso é óbvio. Há esse aspecto dessa justiça relacionado à nossa salvação inicial, quando cremos em Cristo. Mas é mais do que isso. A justiça está envolvida todas as vezes que você tenta ir a Deus. Quando você considera Deus, a primeira coisa que você deve considerar é justiça. Essa é uma coisa primordial com relação ao seu desejo de ir a Deus, para tocar Deus, ter comunhão com Ele. A primeira exigência é justiça. Sem justiça, como você ousa se aproximar desse Deus santo e justo? É por isso que precisamos do sangue de Jesus. Precisamos ir à cruz, não apenas para aquela salvação inicial, mas diariamente precisamos ir a Ele. Na conferência de Thanksgiving eu mencionei isso. Deus tem o seu governo no seu reino. Ele não pode permitir que um homem pecador como eu vá diretamente para o Santo dos Santos contatá-lo. Nós, pelo seu desígnio, precisamos primeiramente ir para o átrio exterior com o altar e os sacrifícios, e está envolvido por uma parede de cortinas de linho branco puríssimo, que representa a justiça. E no átrio,
Quando você entra naquela esfera, você fica impressionado com a justiça, o linho branco. É aí que começamos diariamente. Não apenas quando fomos salvos, mas diariamente, irmãos e irmãs. Queremos contatar Deus, queremos tocar Deus, mas como tocaremos se não passarmos por essa esfera de justiça? E essa justiça não é uma condição, essa justiça não é um sentimento. Então você sente, eu estou sentindo que hoje eu sou justo, eu não ofendi ninguém, eu agi muito bem, estou qualificado para ter comunhão com Deus. Não. Justiça é Cristo, é uma pessoa. Cristo é a nossa justiça. É por isso que no átrio temos todos esses sacrifícios, todas as ofertas, oferta pelo pecado, oferta pelas transgressões, oferta de paz, oferta de manjares, a oferta de holocausto, todas essas ofertas representam Cristo. Isso é a provisão de Deus para termos a justiça, uma posição justa para estar diante dele. Amados santos, creio que o Senhor deseja que o desfrutemos, o experimentemos de maneira mais profunda através destas mensagens, mas quando queremos nos aproximar dele para contatá-lo, ter comunhão com ele, você primeiramente tem de tratar com a questão da justiça, confessando os seus pecados, lidar, impondo as suas mãos em Cristo, que é a provisão de Deus, como a oferta toda inclusiva, para ser a sua substituição, seu substituto. Você impõe as suas mãos sobre ele, se identifica com ele, tomando-o como a sua justiça, para nos aproximarmos de Deus. A sabedoria de Deus envolve primeiramente a justiça. E então, em segundo lugar, número 2, ele é a nossa santificação para o nosso presente, pela qual estamos sendo santificados na nossa alma, ou seja, transformados na nossa mente, emoção e vontade com a sua vida divina. Isso é algo contínuo. Estamos sendo santificados. A justiça de Deus, Cristo é a justiça de Deus. Ele é perfeito para sempre, jamais pode ser melhor do que isso. Daqui a 20 anos, você ainda confia, depende da mesma justiça que hoje. Não há nenhuma melhora. O Cristo de Deus é a nossa justiça agora e para sempre. Essa é a nossa base. Nós o experimentamos como nossa justiça. Não é necessário melhorar nada, não é necessário nenhuma mudança. Contudo, à medida em que você prossegue experimentando Cristo como a sua justiça, como a nossa sabedoria, há essa questão da santificação. Santificação significa o quê? Mais do elemento de Cristo sendo acrescentado a nós, para nos tornar santos. Mais do elemento divino sendo acrescentado a nós. E isso pode ser comparado com a segunda seção do tabernáculo, o lugar santo, onde diariamente comemos Cristo. Ele é o pão da presença, o pão da vida. Você está debaixo do seu brilhar, a luz da vida. Você desfruta a sua ressurreição. Ele é o Cristo ressurreto, como a doçura para a sua aceitação diante de Deus. Você é santificado dia após dia, se tornando cada vez mais igual a Ele. Mais dos elementos divinos são acrescentados a você. Isso é Cristo tornar-se sabedoria para nós, participando assim da sua justiça para a nossa entrada e então para a nossa santificação contínua. Diariamente precisamos comer Jesus, precisamos beber o Espírito, precisamos ter mais do elemento divino acrescentado a nós. Isso é santificação. Cristo é nossa santificação. Em nossa vida diária, encontramos muitas situações
às vezes, nos achamos sem paciência, nos encontramos sem perseverança, nos encontramos sem ter um temperamento adequado. Você ora para que o Senhor te ajude. Você sabe que é errado, que você não deve viver dessa maneira. Você ora por algum tipo de ajuda para que Deus santifique você e uma energia chamada de poder de santificação fortaleça você para vencer esses problemas que você enfrenta. Amados irmãos e irmãs, mesmo que você genuinamente experimente algo disso, isso é muito curto, acontece só por um pouquinho de tempo. Deus não tem interesse de te dar um pacote de santificação, o poder de santificação para ajudar você a viver uma vida cristã melhor. Santificação é Cristo. Cristo é a nossa santificação. Ele é a nossa paciência. Ele é a nossa humildade. Eu não tenho palavras para expressar o que eu vi, especialmente com a ajuda do irmão Watchmani, do ministério do irmão Watchmani. A santificação não é uma espécie de obra que você tenta realizar. Santificação é uma pessoa. Cristo é a santificação. Quando temos Cristo como nossa santificação, a sua humildade, a sua paciência será real. Caso contrário, a sua paciência, sua humildade, será apenas algo que você está vestindo, é um comportamento. Mas quando você desfruta Cristo, Ele é a sua santificação, Ele é a sua vida, sendo agora expressada no viver espontaneamente, sem esforço. Ele é a nossa santificação. É melhor eu concluir. Vamos ler os pontos que faltam. Há uma terceira coisa vital. Ele também é a nossa redenção para o nosso futuro, ou seja, a redenção do nosso corpo, pela qual seremos transfigurados no nosso corpo com a sua vida divina, para termos a sua semelhança gloriosa. Essa redenção não é a redenção que experimentamos na nossa salvação inicial. Essa redenção refere-se ao final, quando todo o nosso ser será transfigurado, será glorificado, para tornar-se igual a Ele. O nosso corpo receberá vida a tal ponto em que seremos saturados com a vida divina para ter a sua semelhança gloriosa. Até mesmo essa redenção é o próprio Cristo. A redenção sempre envolve três coisas. Número 1, ser levado de volta, comprado, adquirido de volta. Número 2, ser terminado, acabado. Número 3, ser substituído. Nós experimentamos um estágio inicial dessa redenção quando fomos salvos. Agora, em nossa vida cristã, através da sua obra de santificação em nós, Ele, por fim, irá nos redimir ao máximo. Seremos totalmente levados de volta, não para ser um pecador, sendo justificado, mas até mesmo sendo justificado até o próprio Deus. Você pode considerar isso como o Santo dos Santos. Por fim, quando você entra no Santo dos Santos, ali há uma atmosfera de glória. Não há mais o ego, não há mais a carne. Não há mais o mundo, não há mais Satanás. Ali, naquele Santo dos Santos, aquilo é uma esfera santa, onde somos plenamente redimidos. É claro, há o elemento do futuro. Um dia, quando Cristo voltar, todos seremos transfigurados, todos seremos mudados, todos nos tornaremos iguais a Ele. Temos a esperança da glória. Mas mesmo hoje, ainda estamos nesse processo, experimentando Cristo como nossa redenção. Ele é aquele que está nos glorificando, tornando-nos iguais a Ele, em vida e natureza.
Por fim, quando chegarmos no Santo dos Santos, nos tornaremos iguais a Deus. Você se tornará, seremos um ali. Não há mais você ou ele. Você e ele estarão plenamente mesclados e incorporados para ser aquele Santo dos Santos eterno que é a Nova Jerusalém. É melhor terminar aqui lendo os últimos 2 pontos. É por Deus que participamos dessa salvação completa e perfeita, que faz com que todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, sejam organicamente um só com Cristo e faz que Cristo seja tudo para nós. E isso provém totalmente de Deus, não de nós mesmos, para que nos orgulhemos e gloriemos nele e não em nós mesmos. Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor por sua salvação maravilhosa. Agora estamos em Cristo, mas Cristo também está em nós agora, operando em nós para ser nossa sabedoria, se tornar nossa sabedoria, para ser nossa justiça, santificação e redenção diariamente. Esse Cristo é experimentável, desfrutável, e o resultado final disso, de experimentar a sua justiça, santificação e redenção, será a glória, será a Nova Jerusalém. Amém. Vamos orar com quem está ao nosso lado por 30 segundos e o irmão nos orientará o que fazer.